Boa noite, gente. Muito boa noite. Meus amigos, minhas amigas, hoje é a primeira de 10 lives que nós vamos fazer até fevereiro de 2021. A cada 15 dias, nós vamos seguir o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante. Jesus era muito fantástico, porque ele nos aconselhava. Ele nos induzia a perceber um novo caminho. Vós sois a luz do mundo. Vamos entender a responsabilidade dessa orientação. Nós não vamos fazer uma live, nós vamos conversar. Eu quero que vocês pensem sobre tudo que eu vou falar. Depois de 55 minutos, eu vou abrir para as perguntas, depois a gente faz um fecho. Vamos fazer uma coisa bem simples e bastante objetiva. A primeira coisa que nós temos que perceber é a simbologia do Evangelho. Santo Agostinho diz que o Evangelho ele tem que ser mastigado com o nível de consciência de cada um. Então, o Evangelho é tão fantástico porque ele serve para todas as pessoas. Cada um interpreta de um jeito, cada um tira um conhecimento para si. Nós vamos trabalhar mais no nível mais esotérico. Esoterismo é tudo aquilo que nos incentiva à espiritualidade. Então, é preciso que nós compreendamos o que significa a luz. Luz é aquilo que ilumina um caminho. E o que ilumina o nosso caminho? O nosso caminho é iluminado pelo conhecimento. Jesus veio regulamentar a lei do amor. Ele veio estabelecer os padrões de conduta que regulasse a lei do amor. Porque a lei do amor é uma lei natural, é uma lei divina. Mas a lei do amor está atrelada ao livre-arbítrio, que é a maior lei. A maior consideração de Deus por nós é nos dar a liberdade de fazermos o que quisermos. Lógico que nós teremos consequências de tudo que nós semearmos. Se semearmos o bem, vamos colher o bem. Mas se semearmos o conflito, vamos colher o sofrimento. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender, o que significa ser a luz? A luz ilumina o caminho. Ele mostrou no Evangelho o que era essa luz. O conhecimento. Ele veio nos trazer o conhecimento para que nós possamos ter a nossa paz interior. Mas o conceito de ser a luz ele é muito mais amplo que isso. Porque, na verdade, o conhecimento é a luz que vai iluminar o meu caminho, o seu caminho. Mas também vai iluminar o conhecimento dos outros. Nesse instante, Jesus ele vai nos mostrar, com essa pequena passagem, que nós temos que propagar esse conhecimento, mas nós temos que ser a luz na nossa exemplificação. Por quê? Eu pensei muito sobre isso. É porque, na verdade, ele fez uma grande parte nos 3 anos de apostolado dele. Mas a obra da semeadura que ele lançou, cuidar dessa semeadura para que houvesse uma colheita proveitosa para o ser humano, era uma responsabilidade dos discípulos. O que ele está nos alertando aqui é que nós todos podemos ser discípulos dele. Não pense que os discípulos de Jesus foram aqueles 12. Não. Os primeiros, eles vieram dar continuidade após a crucificação. Mas ele nos conclama, através de seu evangelho, a sermos discípulos dele. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, na própria linguagem crística, ele diz assim:
O servo não sabe o que o seu mestre, o que o senhor faz. Os servos, eles servem, mas eles não sabem aquilo que o senhor faz. O servo, ele presta um auxílio ao senhor, mas ele nunca vai propagar o que o senhor entende. Mas ele diz assim: não posso mais vos chamar de servos. Isso não é para os 12. Foi para os 12, mas é para nós. Ele nos diz assim: não posso mais vos chamar de servos. Tenho que vos chamar de discípulos, de amigos. Porque o amigo sabe aquilo que o Senhor faz, que o mestre faz. O discípulo, ele já sabe aquilo que o Senhor faz, que o mestre faz. Então, ele parte da premissa para que nós nos tornemos discípulos atuais, nós temos que ter o conhecimento. Mas temos que fazer aquilo que ele fazia, lógico, de uma forma relativa. Então, nós começando a palestra, e é um tema assim fascinante, nós vamos mostrar a delegação que ele fez para nós. Na crucificação, ele teve uma grande preocupação. Ele estava na cruz. O único discípulo que não o abandonou foi João. Ele era um menino, tinha 20 anos, provavelmente. Ao lado da mãe de Jesus, Maria, ele olha para João e diz assim: aí está sua mãe. Maria, aí está o seu filho. Ele criou, naquele instante, ele reforçou o conceito de família universal. Mas ele olha para João e diz assim: João, até que eu volte, é preciso que tu fiques. Porque, na verdade, João ali representava os discípulos todos. Ele começou a dizer assim: eu estou aqui exemplificando para vocês o amor incondicional. Mas, João, é preciso que você dê continuidade a tudo aquilo que nós ensinamos aos nossos irmãos. E é preciso que vocês entendam a família universal que é gerada a partir desses conhecimentos. Quando ele delegou a João, ele delegou os 11 que sobraram, aos 10 mais que sobraram com João seriam 11. Mas ele estava também delegando a todos nós. Mas espera aí, Wilson. Nós poderemos ou não ser discípulos. É preciso que vocês façam uma opção na vida. E para ser discípulo, nós temos que ser a luz do mundo. E ele dá esse conceito de família universal para mostrar que o cristianismo ele começou muito devagar. E aqueles discípulos precisavam dar a propagação daquele conhecimento, mas também a exemplificação de todo o amor que ele dedicou a cada um de nós. E esse conceito de família universal é a primeira coisa que eu peço a vocês. Vocês precisam transcender a essa visão de família consanguínea. Nós vamos sempre amar os nossos irmãos consanguíneos, nossos filhos, nossos pais. Não tem nada de mais. Mas na medida que você ampliar o conceito de amor, como ele mostrou, aí está a sua mãe. Ali nós vamos mudar nossas vidas. Nós precisamos entender que na propagação do conhecimento através dos nossos exemplos, nós temos que ampliar muito a nossa percepção de vida. Maria procurou Jesus no templo, com os irmãos que ele tinha, porque José tinha outros filhos.
E disseram aí, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele estende os braços para todos que estavam ouvindo e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, o primeiro grande conhecimento, se vocês querem começar uma vida nova, não tenham preconceitos. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. É preciso que a gente tenha fraternidade a olhar todas as pessoas, independente de raça, de cor, de nível cultural. Porque ele ali na cruz, ele estabeleceu esse conceito de família universal. E nós precisamos abrir um pouco mais esse nosso nível de consciência. E é uma coisa fantástica. Então, Wilson, você está me dizendo que ser luz é, de certa forma, transmitir esse conhecimento. É. Mas tem uma coisa. Paulo diz que nós poderíamos ter todo o conhecimento do mundo, mas se nós não tivéssemos amor, nós seríamos como um símbolo, um sino que badala, que faz ruído, bam, 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 bam. Porque quando nós temos conhecimento e badalamos pela nossa voz, querendo ensinar para os outros aquilo que nós aprendemos, mas que não praticamos, porque não temos amor no nosso coração, seremos um sino a badalar. Só faremos ruídos. Então, eu posso começar a entender que ser a luz é adquirir o conhecimento nos meus relacionamentos, praticar esses conhecimentos a nível individual, com cada ser que eu conseguir me relacionar. Mas eu também tenho que estender esse conhecimento e os meus exemplos para a minha família universal. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e ficar trancado numa caverna. Não adianta mais vocês falarem assim, mas eu sou uma boa pessoa. Excelente. Que bom que você é uma boa pessoa. Excelente. Eu não faço mal a ninguém. Excelente. Mas o que você está semeando no coração dos outros? Porque não basta mais, nessa fase desse mundo, a gente querer ser só uma boa pessoa. É o princípio. O princípio do amor. Começando a amar a si próprio. Mas é preciso, no relacionamento, você ser uma luz. Você iluminar todos aqueles que baterem à sua porta através da transmissão do conhecimento pela sabedoria. Paulo diz, não adianta você ter todo esse conhecimento. Olha, eu medito todo dia, excelente. Eu oro todo dia, maravilhoso. Eu estudo todo dia, nossa senhora. Mas se você não praticar, não resolve nada. E vocês vão ver que a nossa palestra vai mostrar que nesse processo de nós sermos luz, nós vamos iluminar consciências. Mas o grande fator de transmissão do conhecimento é pelo exemplo. Eu vejo na psicanálise isso. Quando uma pessoa vem fazer uma boa terapia e ela começa a mudar, ela começa a perceber o marido de uma forma diferente, porque o amor tem 3 grandes componentes. A primeira grande estrutura do amor é a compreensão. Compreensão dos porquê. Eu estou compreendendo por que o meu marido está fazendo cara feia. Eu estou compreendendo por que minha esposa está irritada. Eu estou compreendendo e vou me doar para ajudá-la ou para ajudá-lo. Eu vou ouvi-lo. Eu vou me dedicar materialmente para proporcionar felicidade.
Eu vou dar minha presença carinhosa e assim eu vou respeitá-lo. Excelente. Na medida que nós começarmos a amar a nível individual as pessoas, pelas nossas atitudes, você sabe o que acontece na família? Pelos exemplos, as crianças absorvem isso. Não há educação se pai e mãe não forem luz. Não há. Se um gestor de uma fábrica ele é luz, ele mantém o grupo dele unido, iluminado por essa luz. Porque essa luz, ela propaga a compreensão, a doação e o respeito, pela própria atitude dos pais ou do próprio gestor. Então, é muito interessante nas terapias, porque quando uma pessoa ela introjeta um valor e ela começa a fazer uma transformação atitudinal dela com ela e dela com os outros, essas simbioses que vão existir nessa família universal começam a transformar os outros. Então, Jesus, ele disse assim para João, até que eu volte, é preciso que tu fiques. E as pessoas estão achando que Jesus vai vir numa nave espacial surfando numa nuvem. Não. Jesus volta todo dia. Ele vai voltar no nosso coração. Não fique esperando Jesus fazer uma aparição mágica dentro de uma cidade no mundo inteiro. Jesus está prontinho, com as mãos estendidas para você, para começar a morar no seu coração. Mas é preciso que você abra os seus sentimentos para ele. Porque ele está próximo de você. Ele nunca te abandonou. Nós é que fechamos as portas dos nossos sentimentos a esse grande mestre. E aí nós sofremos. Porque toda vez que a gente se afasta dessa luz, nós ficamos escuros. E nós sofremos porque vivemos na incompreensão, vivemos nos apegos e no desrespeito ao próximo. Então é muito interessante a gente entender. Madre Teresa, ela fala sobre isso de uma forma diferente. Ela diz assim: todo dia eu tenho que doar a gotinha do meu amor ao meu próximo. Porque no oceano do amor de Deus, se faltar a minha gotinha, esse oceano não será o mesmo. Olha o que essa grande santa nos ensina. Gente, não tenham a pretensão de fazer grandes obras. Quando você for à luz, você será caridoso. Porque a prática do conhecimento é a caridade. E as pessoas estão achando que caridade é dar dinheiro. Não. Nós seremos caridosos com o olhar. Porque quando nós olharmos com amor, nós estamos iluminando aquele coração que está aflito. Quando nós abraçarmos com fraternidade, nós estaremos sendo caridosos. Porque a luz, ela se expande através da caridade, e a caridade é todo o aspecto da doação que nós precisamos ser. E Madre Teresa diz: se faltar a minha gotinha de amor a cada dia, vai faltar no amor universal. Que nós possamos, através do nosso pensamento, amarmos o nosso semelhante, mas também através das nossas atitudes. O primeiro núcleo que nós temos que adotar para sermos luz é a família, aquela consanguínea. Mas nós precisamos expandir nossas consciências para nós olharmos todos como os nossos irmãos. Como Madre Teresa fazia. Ela abraçava o leproso, ela dava um banho no leproso. É meu irmão.
Nós precisamos, como Francisco diz, tirar o eu das nossas vidas. Francisco dizia assim: o eu não entra no céu. O eu não vai te fazer feliz. Querer receber para estar feliz, você vai se transformar numa pessoa pedinte. Querer receber, você vai se tornar um mendigo de afeto. Você vai colocar a sua felicidade em cima dos outros. E cada um tem seus problemas. O eu não entra no céu, são nós. É dando que a gente recebe. E nós precisamos entender que essa luz é o próprio exercício do conhecimento através da caridade, através das nossas doações, do nosso tempo, da nossa presença, do nosso recurso. Não basta só a gente juntar dinheiro, ter nossa família, os nossos filhos. O que nós estamos fazendo por aquele que está caído ali? Mas vamos fazer pequenas coisas de uma forma grandiosa. Não queiram fazer grandes coisas. Um grande mestre que é vivo hoje, eu não sei se a minha amiga está assistindo aqui. Eu tenho uma grande amiga que comprou um terreno lá no Rio de Janeiro, eu acho que em Queimados, na Baixada Fluminense. Ela e mais dois. E eles queriam construir um orfanato de crianças. Pagaram o terreno e não construíram esse orfanato. E aí um grande palestrante, que fala muito bem de amor, estava fazendo uma palestra e os três amigos foram falar com ele e contaram que tinha um terreno para construir um orfanato, já há quase 7 anos. Ele olhou para os três e ele foi muito incisivo. Porque, às vezes, a misericórdia de Deus se faz por um aspecto mais incisivo. Ele olhou para os três e disse assim: vocês querem palminhas? Vocês são tão bonitos, vocês são tão caridosos, vocês querem reconhecimento? A lágrima veio neles. Ele disse assim: vocês querem montar um orfanato? Não é fácil. Não pode montar um orfanato. Porque para você montar um orfanato, você tem que ser primeiro a luz do mundo. Você tem que ser caridoso. Você quer montar um orfanato? Quanto tempo você acha que um orfanato vai tomar da sua vida? Você está disposto a ficar 40 horas dentro desse orfanato, cuidando dos filhos dos outros? Não. Então não abra. Porque se você abrir querendo fazer uma coisa grandiosa, sem ter condição, você vai fechá-lo. E se você fechá-lo, você terá responsabilidade. Ele disse assim: seja a luz do mundo. Progressivamente, pega o conhecimento que vocês têm da religião de vocês e dê 1 hora por semana num orfanato que já existe. Cuide 1 hora por semana de crianças. Quando você tiver 2, dê as 2. Quando você tiver 30 horas, dê as 30 horas. Mas quando você tiver a disponibilidade do seu tempo e do seu amor para acordar com essas crianças e dormir com elas, aí você pode montar o seu orfanato. Porque agora você vai exemplificar o amor que Cristo ensinou a vocês. Eu estou cansado de ver pessoas assim: eu vou ganhar na loteria e vou abrir um orfanato. Não vai, meu filho. No Evangelho, Jesus diz que toda a doutrina dele não era para ser ensinada pelos cultos da época, pelos rabinos. Porque se Jesus ensinasse para os cultos, o Evangelho tinha morrido. Por causa da soberba, por causa do orgulho deles. Ele disse:
A obra de Deus vai se fazer nos corações dos simples, daqueles que são gratos, daqueles que amam, daqueles que têm a humildade, porque são esses que vão agasalhar o conhecimento que eu trago. E são esses simples, porque são humildes, que vão propagar esse evangelho. Jesus não buscou os discípulos entre os cultos. Ele buscou nos corações que estavam prontos para amar, que estavam prontos para exemplificar tudo aquilo que aprenderam. Vocês querem montar uma grande obra? Não. É como Madre Teresa diz: dê a sua gotinha, na proporção que você pode exemplificar. Aí sim. Porque na medida que você começar a amar os filhos dos outros, na hora que você olhar aquele que sofre e sentir o sofrimento dele, aí você poderá, pelo teu exemplo caridoso, ser a luz para aquele indivíduo. Aí você vai soerguê-lo com teus exemplos de amor. E é isso que eu quero mostrar. Eu não comecei a palestra. Eu estou dizendo para vocês, ser luz não é ficar trancado numa caverna ou dentro da sua própria família. É ter a capacidade de começar a se doar progressivamente em termos de tempo, de recursos, para ser bom e útil ao seu semelhante. Ah, eu estou começando a entender. Então, não adianta só eu ficar orando na minha igreja. Pode, isso é excelente. Mas conhecimento sem prática, sem caridade, não é luz. Não há luz. Porque não modifica ninguém. Ah, então eu estou entendendo. Então, a primeira grande condição que nós temos que entender o que esse mestre quis dizer lá para João. Ele repetia continuamente assim: misericórdia quero, córdia coração. Miséria. Ele dizia para os discípulos: eu quero que vocês olhem com o coração de vocês a miséria do outro. Ele dizia: sacrifícios não. Eu não quero que vocês façam nada por obrigação. Não, nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso coração. É esse coração que vai ser misericordioso. E o ato de ser misericordioso é o ato de ser caridoso. E a gente disse: mas puxa, o que é a miséria do outro? Ele tem dinheiro, sai daí, ó. Você sabe o que é a miséria do outro? A cara feia dele é a miséria dele. O egoísmo dele é a miséria dele. Ele só pensar nele é a miséria que ele tem. A infidelidade que ele tem na vida, sexualmente, é a miséria dele. O desrespeito, o apego, o orgulho dele é a miséria dele. Vocês sabem de uma coisa? Nós somos todos miseráveis. A misericórdia de Deus está caindo sobre nós, todos os dias. Porque Deus nos olha com essa luz. Ele nos ilumina com o conhecimento. Nossa, quantas palestras, quantos textos, quantos livros que nos iluminam com o conhecimento. A misericórdia de Deus nos acolhe através das bênçãos. Mas Jesus fala: aquele que merece, aquele que é luz, aquele que ama, aquele que propaga o amor, ele recebe diretamente do meu Pai o ato da misericórdia. As bênçãos de Deus, elas caem em abundância sobre aqueles que amam. Porque quando nós amamos, nós sentimos uma paz incrível. Quando nós amamos, nós não pedimos nada para nós. A misericórdia de Deus se faz pelas bênçãos.
ela renova a nossa saúde, ela prolonga a nossa existência, ela nos dá os recursos temporais e materiais para que nós possamos ser melhores. Ela renova os nossos empregos, ela renova as nossas amizades. Quando nós amamos, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Quando nós amarmos a nós próprios e ao próximo, iluminando a vida deles com o nosso senso de misericórdia, de caridade, nada vai nos faltar. Nada. Não há o que temer quando nós somos a luz. Mas Jesus diz assim, a misericórdia de Deus, teologicamente, cai sobre justos e injustos. Porque Deus ama todos os seus filhos. Então, aquele que está afastado da luz, aquele que está afastado do conhecimento se tornou um miserável, ele vai ser iluminado por nós. Foi isso que ele falou para João na crucificação. Até que eu volte no coração dos miseráveis, daqueles que sofrem. É preciso que vocês fiquem discípulos. Que vocês exerçam esse papel de misericórdia. É isso que ele nos chama a fazer. Wilson. Então, ele está nos conclamando a nos tornarmos discípulos, sim. Porque o discípulo é amigo do Cristo. Não é ele que vive, é o Cristo que vive nele. E, na verdade, ele vai exercer a misericórdia como um canal do próprio Deus. As pessoas dizem assim, Jesus curava. Jesus não curava ninguém. Ele mesmo dizia, tudo faço em nome do meu Pai. Ele exercitava o papel de intermediário de Deus para quem sofria. Nós temos essa responsabilidade também, não no grau que ele podia fazer, mas com a nossa gotinha de amor. Essa gotinha de amor é fundamental quando nós tivermos essa disposição de iluminar aquele coração que sofre. Mas qual a grande condição para tudo isso? Então, antes desse versículo, eu não li o versículo para vocês. Eu começo chamando vocês à responsabilidade. O Sermão do Monte é a coisa mais linda. É o capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Eu vou ver nas lives todo esse Sermão do Monte. Eu vou pegar esses 3 capítulos e vou fazer. Estou começando hoje. Jesus coloca os discípulos e ele prepara os discípulos para o futuro. E ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados puros e limpos de coração. Ele vai dando todos os padrões de conduta. E quando ele termina as bem-aventuranças, olha o que ele fala. Vós sois o sal da terra. Mas se esse sal se tornar insípido, sem gosto, ele não vai servir para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aí a gente diz, o que ele quis dizer? O sal, minha gente, foi uma coisa tão importante na antiguidade que ele chegou a ser moeda. O sal é aquilo que tempera os alimentos. O sal é que dá sabor aos alimentos. E Jesus disse o seguinte, que nós temos que dar sabor às nossas relações. Nós temos que dar sabor ao nosso amor. Não adianta dizer, eu amo, não ama. Porque quem ama dá. Quem ama dá sabor à relação do casamento. A relação com os filhos. Quem ama e se torna uma luz, precisa primeiro ser o sal. Porque ele diz assim, você precisa ser o sal da terra.
Você precisa temperar os seus relacionamentos com humildade, reconhecendo os seus erros, se colocando de pé, não julgando mais o teu semelhante, não se comparando, não se sentindo melhor nem pior que ele, se sentindo fraterno igual. Você precisa temperar com a humildade chamada simplicidade. Você precisa agradecer tudo que a vida tem te dado, até as dificuldades. Você precisa ser o sal através do teu desprendimento. Você precisa ser o sal na tua relação de casamento com todas as pessoas que tocarem a sua porta, pela sua inofendibilidade, pela sua mansidão, que não gosta daquilo que afeta, mas ama. Você tem que ser o sal pela compreensão dos porquês o outro está fazendo aquilo, dando a outra face a ele, andando mais uma légua pela tua inofendibilidade, pelo teu desprendimento. Você tem que ter o sal pela tua misericórdia com aquele que sofre, com aquele que está desviado da luz. Você tem que ser o sal através da pureza. Você não pode ser o sal da terra com mágoas no teu coração, com rancor, com ódio, com sentimento de inferioridade, com inveja. Não. Você não está temperando nada. Jesus disse, você tem que ser o sal quando você se tornar um pacificador. Quando você compreender a todos, quando você se doar a todos, quando você respeitar a todos. Jesus nos mostra, através das bem-aventuranças, os padrões de uma consciência virtuosa. E ele diz assim, se você se tornar insípido, sem amor, sem compreensão, sem doação e sem respeito ao teu semelhante, para que vai servir sua vida? Você vai ser lançado fora do seu processo evolutivo. Você vai ser lançado ao chão do teu sofrimento. Você será pisado, porque quando você não temperar as suas relações com amor, você vai ofender as pessoas. Você vai se acovardar, vai se tornar um hipócrita. E você será pisado pela própria vida e vai sofrer. Não entendi, Wilson? Ele mostra as bem-aventuranças e imediatamente ele diz, transforme esses conhecimentos em atitude no teu pequeno ciclo, de você para o teu filho, de você para o teu cônjuge, de você com aquela pessoa que se encontra na rua. Porque a primeira prática é na relação individual. Ah, Wilson, então Jesus já fala que eu tenho que amar através da manifestação da minha humildade, sim, da minha mansidão, da minha misericórdia, sim. Porque quando você começar a amar a partir das bem-aventuranças, de uma consciência mais virtuosa, aquele conhecimento que você colocou em prática no microsistema, onde você entrar, você vai iluminar tudo com as suas atitudes. Porque agora você será compreensão, você será desprendimento, você será respeito pela tua exemplificação. Ninguém será luz sem ser o sal. Jesus é fantástico, ele vem numa hierarquia, iluminando a nossa consciência virtuosa, esse potencial todo. E tem uma passagem muito interessante, porque, em realidade, Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele tinha uma alta hierarquia na cultura judaica, na religião judaica, mosaica. E um dia, ele era tão ainda orgulhoso que ele não procurava Jesus de dia. Porque ele tinha vergonha, todo parlamentado,
ir atrás daquele carpinteiro. Mas ele observava Jesus de longe. À noite, ele tirava aquele espalamento, botava uma roupa simples e ia procurar Jesus. É o que nós fazemos. Nós não vamos buscar Jesus dia. Nós temos vergonha de sermos luz. A gente tem vergonha de se abaixar na rua com uma pessoa caída e dizer, você está precisando de ajuda? A gente tem vergonha de botar o nosso braço no ombro de um mendigo. Nós temos vergonha, nós temos nojo. Entende o que é ser sal? Você será sal quando você for fraterno no teu microsistema. Mas na hora que você for sal e você temperar suas relações, como Cristo nos ensinou, você vai ser luz. Não queira ser uma lâmpada de 1000 watts. Queira ser uma velhinha, bem acesinha. E progressivamente nós vamos aprendendo a amar. Porque nascemos para isso. E aí Jesus diz para o Nicodemos assim, ele diz assim, mestre, você é filho de Deus, que ninguém faz o que você faz. Ele disse assim para Nicodemos, ô Nicodemos, você está preocupado com os milagres que eu estou fazendo? Isso não importa, Nicodemos. O que é importante, Nicodemos, é você nascer de novo. Ele diz, mas como, mestre, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ele diz, se você não entende isso, como é que você vai entender coisas maiores que eu posso falar? Olha, quer ser luz? Tem que nascer de novo. Como Madre Teresa falou. Todo dia é um renascimento. Todo dia é um renascimento em humildade para que eu possa ser sal. Todo dia é um renascimento em mansidão para que eu possa ser sal. E qual é o palco de eu ser sal? A família é o primeiro núcleo. Minhas relações de trabalho, todo dia eu tenho que renascer pela minha misericórdia, pela minha pureza de sentimentos, pelo meu estado pacificador, pela fidelidade a esse amor crístico. Porque na medida que eu puder, nas minhas relações individuais, me tornar um cristão, porque a gente diz, eu sou cristão, tu não é cristão coisa nenhuma. Eu sou espírita, tu não é espírita. Eu sou evangélico, tu não é nada. Não adianta a igreja falar mal dos outros. Não adianta ficar com cara feia em casa. Você não está sendo sal. Como é que você vai ser luz? Se você não ama. Porque a luz é a prática do conhecimento através do amor, dos teus exemplos. É assim que nós vamos educar o outro. Quando a gente der a outra face para ele, pagando o mal com o bem, quando a gente andar mais uma légua, proporcionando felicidade para ele, quando a gente sacudir a poeira das nossas mágoas, compreendendo os porquês pela paciência. Então a minha pergunta, eu entendi o que o Urso falou, e hoje eu vou ser luz lá em casa. Não vai não, meu filho. Não vai não. Começa a ser sal. Começa a amar mesmo não gostando do que o outro te fez. Foi o que ele fez na cruz. Pai, afasta de mim essa dor. Mas, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não condenou ninguém, não teve mágoa. Ele não tinha nada para perdoar. Ele amou, ele compreendeu, ele se doou. Wilson, então você está me dizendo que o sal, a base do ser sal é o amor-compreensão. É o amor desprendimento, ouvindo, ajudando. O amor com a sua presença afetiva, com respeito ao outro. É ali que é o primeiro núcleo da nossa evolução, a família. Mas que nós precisamos estender isso muito mais além. E é preciso a gente nascer de novo. É preciso. Nós precisamos semear em terrenos férteis. Como discípulos, porque ele nos chama a ser discípulos. Nós temos que semear nos terrenos férteis, porque todos os nossos irmãos e humanidades são deuses.
Eles têm a semente do amor divino que precisa germinar. Então nós precisamos semear nesse terreno, afofar esse terreno com conhecimento, regar esse terreno com a nossa compreensão, com a nossa humildade. Coisa linda. As virtudes transformadas, temperando nossas relações, sendo sal, tirando esse lado insípido, egocêntrico, vaidoso, arrogante, que a gente se acha o rei da cocada preta. O maior de nós todos é aquele que mais servir, é aquele que mais amar. Não é a universidade que você tem. Você pode ser uma pessoa simples, morar numa casinha simples e ser altamente virtuoso. E você pode ter milhões de dólares e ser um miserável, porque você não ama. Miserável é aquele que não ama. E é aquele que só pensa em si próprio. Então é preciso que a gente entenda. Ah, Wilson, então eu entendi que eu preciso ser sal. Então eu vou ler agora a passagem de Jesus que colocou aí a nossa estrutura. Tá bom? Eu vou ler. Agora vocês entendem isso. Vamos ver se vocês entendem agora o que Jesus quis dizer. Ele começou assim, o título, Os Discípulos à Luz do Mundo. Mas quem são esses discípulos? Os 12? Não. Nós. Ele está te convidando. Ó, vós sois a luz do mundo. Ele diz que nós somos essa luz. Como discípulos. Então, ele dá uma responsabilidade de nós propagarmos o conhecimento e o amor através dos nossos exemplos de caridade. E não pense que caridade é dar dinheiro, que é a coisa mais fácil. A caridade, ela se exerce pelo ouvir, pela sua presença, pelo seu desprendimento, colocando a sua necessidade abaixo da do outro. Então, olha como é que ele era inteligente. Vós sois a luz do mundo. É verdade? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha o que ele começa a dizer. Se você pegar, botar, se de uma cidade em cima de uma montanha, é impossível ser escondido, todo mundo vê. Ele quer dizer o seguinte, que quando você amar, quando você exemplificar em todos os ambientes da sua família universal, a sua compreensão, a sua doação, o seu respeito vai ser visto por todas as pessoas. E o seu exemplo de amor vai ser um paradigma para eles. É um caminho, é a verdade, é a própria vida. Olha como é que ele quer dizer. Se nós formos a luz, não tem como as pessoas não perceberem isso. Mas se nós formos a ausência da luz, seremos trevas. Se o teu coração for treva, todo o teu ser será treva. Se os seus olhos forem luz, se a gente olhar com amor, todo o nosso ser será luz. Mas se nós não olharmos com amor, todo o nosso ser será treva. Então ele quer dizer o seguinte, se você começar a amar, propagando o bem com uma gotinha do teu amor, você vai ajudar muitas pessoas. E ele diz lá, outra comparação, não se acende uma candeia, uma lâmpadazinha da época, para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire era um recipiente de cereais côncavo. Eu não posso acender uma luz e colocar debaixo de uma panela, que ninguém vai ver. Ele diz assim, é para colocar em cima do velador, era de um móvel, para que todos possam ver essa luz. Ah, Wilson, quer dizer que eu, a partir de hoje, eu vou ser uma lâmpada de 1000 watts para todo ver. Aí não, aí é vaidade. Não. Você vai entender que você será uma luz naturalmente pela tua humildade. Porque se você quiser ser luz, para que ganhe aplauso dos outros, ninguém vai perceber o teu amor nesse processo. Então ele diz, não adianta
Se você for luz, não posso colocar isso debaixo. Então, você não pode esconder essa luz. Se você já tem o conhecimento crístico, você não pode enterrar esse tesouro. Se você já tem a compreensão do que é humildade, do que é a mansidão, do que é a misericórdia, do que é a pureza de sentimentos, se você tem a noção da importância da compreensão como um ato de amor, do desprendimento e do respeito, isso não pode ficar escondido. Você não pode desperdiçar esse talento. Ele tem que iluminar onde você estiver. Ele te pede isto. Não enterre os talentos que Deus te deu. Não adianta a gente ficar assistindo aulas, lives. É como Paulo fala. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. São Tomás de Aquino fala a mesma coisa. Você pode orar, meditar, pode fazer o que você quiser. Mas se você não amar, nada significará. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Ele trabalha agora a família universal. Para que vejam as vossas boas obras. Agora ele fala. Você precisa ver as boas obras. O povo precisa ver suas obras. Mas não façam as obras para ser visto. Porque se você fizer a obra para ser visto, você está buscando aplauso. Não. E, ao verem as suas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Você sabe como é que Deus, ele se glorifica? Deus se glorifica, ele fica cheio de glória, ele fica feliz quando a gente ama. Então, Jesus disse o seguinte, não adianta esconder uma cidade se você é bom, se você é útil, se você ama de uma forma natural, espontânea, toda a família, a humanidade, ninguém vai... As pessoas vão ver você, mas vão ver você na sua humildade, não na sua necessidade orgulhosa de ser amado, de reconhecido pelos outros. Você não pode enterrar esse patrimônio que a vida está te dando. Não adianta fazer 500 mil cursos. Eu vejo isso. As pessoas não escolhem a boa parte. Nós estamos sempre escolhendo as más partes. E aí? Tá. Eu vou abrir as perguntas agora para a gente depois fazer um fecho. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu o que é ser a luz? Quem entendeu a relação de primeiro ser sal, temperar primeiras relações com amor, para depois exemplificar? Quem quer perguntar? Abra o microfone e faça a pergunta. Roberta, dos States. Oi, seu Wilson. Ali, Roberta. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, querida? Então, tá. Não, estou adorando. Eu ouvi a palestra que o senhor mandou pelo WhatsApp também. Tem bem a ver com o que o senhor está falando agora. Tá ótimo. São gestos, né? As palavras se perdem no vento. E as nossas atitudes é que se materializam através das nossas atitudes, nossos atos. As pessoas observam. E aí essa sementinha vai sendo espalhada. As pessoas vão captando. Trabalho lento. Então, não é difícil, é trabalhoso. Trabalhoso. Então, você tem marido? Tenho quase 29 anos já casada. Não tem, não é seu. Meu companheiro. Não é. Meu cúmplice. Ele é um empréstimo da misericórdia divina para testar sua paciência, para ensinar Foi você a ser sal. Eu testei a dele também. Também. Nós nos testamos, aprendemos muito nessa caminhada longa. Mas a primeira coisa é que você tem que ser sal com ele, tem que ser misericordiosa. Porque na medida que você amar aí, quando você amar no seu lar, você vai amar todo mundo. É verdade. Porque as pessoas são assim. As pessoas querem ser luz lá fora, mas não são luz dentro da sua casa. Se você não ama na sua casa, lá fora você está buscando reconhecimento.
Eu já vou um pouquinho mais centralizar. Eu preciso trabalhar o meu auto-amor, porque a gente não dá o que a gente não tem. É verdade. Né? A gente não ensina o que a gente não sabe. Então, eu acho que começa com a gente, esse trabalho de auto-amor, autoconhecimento, essa alta misericórdia com a gente também. E aí Legal. a gente vai trabalhando com quem está do nosso lado, mais próximo, e aí com o próximo do próximo, e aí vai chegando, vai indo embora. A gente vai. Perguntas? Professor, eu não vou ligar o vídeo porque é Fernanda. Eu só não vou ligar o vídeo porque tá ruim a minha internet aqui. Espero que você ligar o esteja vídeo, cai sua saindo a internet. fala direitinho. Fernanda, da onde? Eu acho que fica melhor aqui. De Perdigão, Minas Gerais. Perdigão, Minas Gerais. Fala, Fernanda. Eu queria que se aprofundasse um pouquinho, porque o senhor deu uma tocada numa questão do sofrimento, ligando isso ao ser insípido. Não. E aí, não. Aí eu queria que eu não entendi, eu queria que o senhor desse uma clareada para mim, por favor. Então preste atenção. A dor é obrigatória, ela é física. O sofrimento é psíquico. Se você está com muita dor na cama, mas tem compreensão dos porquês, se você tem paciência, se você tem resignação, você padece a dor, não sofre. A mágoa no teu coração, querida, é sofrimento, porque você não perdoou. O rancor é sofrimento porque você não perdoou. A culpa no seu coração é veneno que te dá câncer. É porque você não se perdoou. Fernanda, sofrimento não é obrigatório. Você pode estar com muita dor e não estar sofrendo. Basta que você tenha esperança. O sal da terra, querido, é que nos relacionamentos, quando você perceber o sofrimento do outro, você não vai gostar da cara feia do outro. Você não vai gostar da agressividade do outro. Você não vai gostar do egoísmo do outro, nem da traição do outro. Mas você vai dar outra face, você vai amar. Jesus diz que nós temos que ser o sal na medida que nós praticando a humildade, a mansidão, a misericórdia, nós conseguimos amar esse que não nos ama. Você será o sal na medida que você compreender quem não te compreende. Que você se doe para quem não te dá nada. E que você respeite quem não te respeita, dando a outra face. Pagando o mal que ele te dá com o bem. Essa moral é absoluta, filha. Ela é muito difícil, ela é trabalhosa. Porque existe graus de amor, existe grau de paciência, Fernando, grau de desprendimento, porque o amor infinito é Deus, o amor absoluto é Deus. Nós vamos progressivamente nos tornando o sal, nós vamos progressivamente temperando as nossas relações com os ensinamentos do Cristo. É progressivo. Então, o nosso amor, ele não é um oceano, como a Teresa diz. Nós vamos botando uma gotinha de paciência, um tanto mais de amor, um tanto mais de compreensão em relação àquele que não te compreende. Isto é que é a miséria do outro. Então você entendeu errado. Porque se você não amá-lo, se você pagar a agressão que ele te dá com agressão, se você pagar a agressão que ele te dá com mágoa, você é insípido. E se você for insípido, você não temperou a relação com amor. Você só vai servir para ser jogada fora. Fora, querida, você vai ser lançada fora do seu processo evolutivo. Você não vai evoluir, você vai sofrer. Porque você vai ser pisado pelos próprios homens. Porque você vai conflitar com as pessoas. É isso que Jesus quis dizer com sal. Mas se você conseguir ser o sal lá no teu pequeno sistema, onde você estiver, querida, você será a luz. Porque você será uma pessoa só. Quando você amar no ciclo pequeno das suas relações, você vai amar no ciclo maior. E você vai se tornando lentamente um discípulo do Cristo.
Você entendeu, Fernanda? Sim, professor, ficou claro. Ficou Na claro? verdade, eu tinha entendido, mas foi uma questão semântica aí das palavras, mas agora ficou claro. Ficou claro? Alguma pergunta mais? Wilson, Pois não? eu queria que você falasse um pouco mais sobre humildade, que definisse um pouco mais, porque deixa eu tentar entender. Existe aquela coisa de ser a falsa humildade, de não aceitar. Você tem um talento e a pessoa, de repente, te elogiar por alguma coisa e você falar, não, tem que ser humilde. Queria que você falasse mais sobre isso, sobre humildade. Você está fazendo a escola iniciática de amor aqui com a gente, Sônia? Tô. Então Sou da segunda turma. você vai pegar a apostila, tá tudo escrito lá, mas eu vou te lembrar. A bem-aventurança maior é a humildade, é a virtude mãe de todas as outras. Porque sem ela, sem humildade, você tem orgulho. Porque a humildade é luz. Tá? Você lembra do conceito de dualidade do Einstein? Não. Não. Você assistiu todas as aulas, Sônia? Não, né? Assisti. A primeira e a segunda, acho que eu não vi. Então é o seguinte: existe o escuro, Sônia? Não. Existe a ausência da luz. Sim. Tá? Então, o que você tem, o que você tem em você, pela centelha divina, é a humildade. Mas ela é uma semente, ela tem que se tornar numa árvore. Ela tem que se desenvolver. Mas enquanto você não tem a humildade, a sua consciência tem a ausência dela. E a ausência da humildade é o orgulho, que é a vaidade da perfeição. É a vaidade da superioridade. Eu posso dizer que a humildade é a essência da simplicidade humana. Primeira estrutura da humildade, Sônia, para te lembrar, você vai reconhecer os seus erros. Quando você reconhecer seus erros, você vai se arrepender na hora, porque o arrependimento te liberta. O humilde, ele reconhece que errou, ele tem um primeiro sentimento de culpa, ele se arrepende, mas ele pede desculpa. O orgulhoso não. O orgulhoso não aceita que errou, põe a culpa no outro, pisa no outro e não se arrepende. Então ele sofre. Segunda estrutura da humildade, o humilde é fraterno, ele não se compara, ele é igual. É a família universal. E como ele não se compara, ele nem se sente melhor, prepotente, arrogante, presunçoso, nem inferior. Ele é fraterno. O orgulhoso não. Ele não reconhece seus erros, ele se acha o cara, ele se compara pelo físico, pelo dinheiro, pelo intelecto, ou ele se sente melhor e fica prepotente, arrogante, presunçoso, ou ele encontra alguém superior e ele fica sentindo inveja. Bom, terceira estrutura da humildade. Humilde, ele agradece tudo que tem, o carro que tem, a casinha que tem, a família que tem. Não quer dizer que ele não possa ter coisa melhor, não, mas ele não tem apegos. O humilde, quando é simples, ele pode ter tudo. Só que tem que ele valoriza tudo que tem. Ele valoriza, Sônia, até a dificuldade. O orgulhoso não, está sempre insatisfeito. Está sempre insatisfeito. Porque ele tem que ser o melhor, ele tem que ter o melhor carro, o melhor casa, o melhor corpo. O humilde não. Ele é altamente desprendido de tempo, materialmente, da sua presença. O orgulhoso não. Ele vive nos apegos de tudo, ele vive na incompreensão, nos apegos e no desrespeito. Deu para se reavivar o seu conhecimento, Sônia? Com certeza. Deu. Então, minha querida, a base para ser sal é humildade. Porque se você é humilde, você começa a ser mansa. Você tem inofendibilidade. Se você é humilde, você tem a misericórdia. Se você é humilde, seu coração é limpo e puro, não tem maldade. E se você é humilde, você é uma pacificadora e você se torna fiel ao amor crístico. Mas a partir até... Oi? Fala, Sônia. Até que limite eu posso estar nessa inofendibilidade? Porque às vezes a gente
durante a vida a gente é humilhado, a gente é pisado, e aí a gente fala, não, vamos perdoar esse irmão, vai. Vamos dizer assim, mas e aí? Qual que é o limite disso? É isso que eu queria saber. Vem cá, meu amor. Ninguém te pisa, não. Ninguém te humilha. Você que se sente humilhada. Sabe por que você se sente humilhada? Porque você oferece para ele a consciência orgulhosa. Ouça um pouquinho. Ninguém te pisa. As pessoas batem na tua face direita. Oferece o seu amor para ele e você não sofre. Ninguém te humilha. Você que se sente humilhada. Ninguém te magoa, filha. Você que se sente magoada. Porque, na verdade, sua consciência ainda está predominantemente com a ausência da luz da humildade, da inofendibilidade. Não fica chateada comigo, que a minha função é despertar sua consciência. Foi ótima a sua pergunta, porque ensinou para mim e para todos nós. Ah, o fulano me ofendeu. Não, você que se sentiu ofendido. Porque você ofereceu para ele a mesma face que ele usou com você. Pensa sobre isso, tá bom? Ah, o meu marido me traiu. Não, ele traiu ele próprio. Não traiu você. Ele não era seu. Abre a cabeça. Eu não estou falando que você tem que ser passiva, não, covarde. Você tem que ser pacífica. Porque o pacífico é forte. Porque ele ama. Ele compreende, se doa e respeita. O passivo é covarde. Ele se cala para não perder, para não brigar. Para ser luz, nós temos que ser pacificadores. Ok? Eu estou já falando aqui há 1h07. Então, eu vou encerrar dizendo o seguinte para vocês. Eu não vou encerrar essa live com um ponto final. Eu vou encerrar com uma vírgula. Eu aprendi isso com Augusto Cury. Gostei muito quando ele falou isso. Porque se eu encerrar com um ponto, tem um fim. O que eu estou fazendo aqui não é um programa, não é uma live, é um processo. E processo tem início, mas não tem fim. Eu coloco uma vírgula e vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês querem ser luz? Vocês querem ser bons e úteis na propagação do conhecimento, da sua humildade, da sua inofendibilidade, através dos seus exemplos? Começa a ser sal na sua relação familiar. Para depois você se tornar um discípulo a nível maior. Jesus está nos convidando a isso. O maior inimigo de vocês é o orgulho. Vocês vão dizer assim, esse cara é maluco, esse cara é um extraterrestre. Meu último apelido foi ET. Como? O cara bateu na minha cara, eu vou oferecer outro? Não, faz o que você quiser. Você quer dar a mesma face, quer bater nele? Bate que ele vai bater em você de novo. E você vai sofrer, até um dia que você vai dizer, não quero mais sofrer. Jesus era um pacificador. É processo. Então, não adianta vir assistir essa live, eu gostei, ele falou umas coisas muito boas, eu gostei. Olha, o meu marido está te ouvindo, o que ele falou era tudo para você. Porque, na verdade, o nosso orgulho vai achar que tudo que eu falei não era para vocês, não. Tudo que eu falei é para o marido de vocês, uma mulher de vocês. Aliás, o chefe de vocês, aliás, o rabo do teu chefe é imenso. O que eu estou falando é para vocês. Querem ser amigos de Jesus? Querem ser discípulos? Pensa no que você está fazendo com a sua vida. Está com mágoa? Nem sal você é. Está com rancor? Não está insípido. Não vai ser luz. Tem a capacidade de se arrepender? Pedir desculpas? Começa a ser sal e ser luz. Começa a ser igual aos outros. Começa a amar. Pensa como uma Teresa. Que tal você hoje ser uma gotinha de compreensão, doação e respeito a todos que estão no teu ciclo pequeno? Porque aí o teu exemplo vai educar o seu cônjuge, os seus filhos e todas as pessoas. E ninguém vai poder deixar de ver você. É como uma cidade em cima do monte, onde todo mundo percebe. Eu não tenho a pretensão de mudar ninguém. Eu vejo nessas lives aqui, ó, hoje entraram 98 pessoas. 8 já saíram.
Eu amo todas elas. O que eu falo não é para todas as pessoas. Não falo. A Escola Iniciática de Amor, eu tenho certeza, nós estamos juntando as duas turmas, mais 150 pessoas, por aí. Até chegar ao módulo 6, se tiver 30 é muito. As pessoas não aguentam isso, porque nós vivemos na ilusão de encontrar a felicidade fora de nós. Nós achamos que nós nascemos para encontrarmos a felicidade através das outras pessoas, das coisas. Não. Tem uma boa notícia. Estamos um dia mais próximo do pé junto. Nós estamos um dia mais próximo da despedida dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Estamos um dia mais próximo da despedida desse mundo aqui. E não vamos levar nada daqui. Na mão direita, tudo que nós fizermos como sal e como luz. Nosso amor. E na mão esquerda, as ilusões. Eu estou cansado de dizer, meu compromisso com Cristo é semear, como Ele fez. Mas não é por viver por vocês. Não vou viver por ninguém. A minha praga pega. Eu vou encontrar vocês, se não for aqui, no outro plano. E eu vou perguntar, ei, mané, trouxe aquele carrão? Trouxe os filhos junto? Ó, não trouxe nada. Vai ficar tudo aqui. Acorda para cuspir e aceito o convite que Jesus fez na cruz. Até que eu volte no coração dos homens, é preciso que você fique, que você faça uma parte me ajudando no desenvolvimento do cristianismo. Mas isso aqui não é para todo mundo. Não é. A escola iniciática vai ser assim. As pessoas ouvem e não entendem nada. Porque o orgulho não deixa. A gente quer milagres na vida. O que eu posso fazer para o meu marido mudar? Ama. Seja sal e luz. Para de sofrer por causa dele. Ele não vai mudar, não. Tu acha que o outro vai mudar? Não vai. Muda você. Foi ótimo quando a Sônia, acho que falou aí, quando o outro me pisa, o outro te pisa, mas não se deixe pisar como ele fez na cruz. Ele não sabe o que faz, pai. Perdoa você, não tem nada para perdoar. Mas se ele te pisa, você tem a mágoa, aí você sofreu. Aí o pisão doeu. Eu estou cansado de sofrer na minha vida. Vocês não estão cansados de sofrer, não? E sofrimento é obrigatório, então para de sofrer por causa do outro. Nós não temos nada, gente. A única coisa que Deus não nos emprestou é essa capacidade de amar, porque é Ele em mim. Nós temos que potencializar esse amor. Vamos ser discípulos? Mas primeiro, precisamos ser o sal pela humildade, pela inofendibilidade, pela misericórdia, pela pureza, pelo estado pacificador e por essa fidelidade ao nosso próximo. Amar sem ser amado. Essa é a nossa cruz. Quer vocês queiram ou não. É uma questão de decisão de vocês. Deus respeita. Amo vocês. Primeira live. Nós ficamos aqui 1h15. Tá bom? Começamos 8h15. 7h15. Estamos terminando 8h30. Termino com uma vírgula. Pergunte para vocês o que está faltando para vocês serem um sal. Para depois se transformar numa cidade edificada em cima do monte, em cima da luz. Muita paz e bem para todos. Daqui a 15 dias voltamos com a segunda live, na sequência do Evangelho de Mateus. Vamos ser 10 até fevereiro. Fala. É Roberta de novo. Posso deixar um exercício para quem quiser fazer? Pode, Roberta. Tem a ver com o que o senhor está falando. Quando alguém tenta vocerar em cima de mim, se eu vocerar de novo, se eu falar mais alto, não vai funcionar porque a pessoa está tentando a atenção de uma maneira errada. Se eu trouxer isso para mim e me ofender,
aí o problema não é mais dela, o problema passa a ser meu. E se passa a ser meu, eu preciso entender, fazer uma análise minha, por que eu me ofendi com aquilo? Por que aquilo me afetou tanto? Porque é um trabalho de autoconhecimento. Então, quando a gente começa a entender as nossas fraquezas, aonde a gente deixa as pessoas entrarem na nossa vida e a gente se sente humilhado, se sente ofendido, tá na hora da gente fazer uma autoanálise. Por que ela tem esse poder em cima de mim? Por que eu estou dando esse poder para essa pessoa? Isso mesmo. Então, é um exercício para a semana, né? Porque eu acho que tudo que o senhor vai falar tem a ver um pouco com isso. E Jesus, Roberta, ele dá o remédio da outra face. Pai, ele não sabe o que faz. Seja misericórdia. Não é julgar o outro. É botar misericórdia no teu coração. Tá bom? É misericórdia, mas entender por que a gente se ofende, né? Porque é um trabalho nosso que quanto mais a gente se autoconhecer, mais a gente vai ver que o problema é do outro, não é nosso. Passa a ser nosso quando a gente traz pra gente. Não, Roberta. Você não vai se autoconhecer sem a humildade. Porque o orgulho não deixa você olhar para o seu rabo. Ah, sim, ele segue a gente, né? Você só vai mudar na medida que a sua consciência começar a ser mais humilde. Porque não adianta, porque quando você quer ter o autoconhecimento com uma pessoa orgulhosa, diz, não, eu tenho direito a ser feliz. E acabou, entendeu? A base de tudo é a humildade. É a virtude mãe de todas as outras. Tá bom, gente? Vamos terminar? Um beijo para todos. Obrigado a você, Roberto. Muito boa a sua participação. Amo vocês. Nos vemos daqui a 15 dias, na mesma bate-hora. Convide pessoas. Entre no nosso canal lá no YouTube. Tem um bocado de live boa lá para vocês assistirem. Tá bom? Beijo para vocês. Muita paz. Boa noite a todos, gente. Tchau, tchau. Boa.